Olá pessoal, estou aqui mais uma vez em isolamento social, lavando as mãos, né, higienizando as coisas e saindo de casa apenas para algo mais urgente. Enfim, vou aqui continuar lendo, né, o livro Formação e Rompimento dos Laços Afetivos e ainda estou no tema da ambivalência e a sua regulação, porque alguns textos são bem longos, então não dá para colocar em um vídeo só, porque senão ia ficar aqui 40, 50, uma hora. Então, como eu estou achando melhor fazer 5, no máximo até 10 minutos, para a gente acompanhar, ok? Eu acho que tem algumas palavras bem específicas no livro que, se alguém não entender, por favor, coloca lá no comentário para a gente discutir e comentar ou achar o conceito exato que os autores da psicanálise colocam aqui, ok? Só para enfatizar, é o livro do John Bowlby. Vou continuar. É graças a Freud que o significado desse conflito na vida do homem foi percebido de novo. E é também graças a ele que, pela primeira vez, é objeto de investigação científica. Sabemos hoje que o medo e a culpa provenientes desse conflito estão subjacentes a muitas doenças psicológicas, e a incapacidade para enfrentar esse medo e essa culpa está subentendida em muitos distúrbios de caráter, incluindo a delinquência persistente. Embora nosso trabalho deva dar um grande passo à frente quando as questões teóricas estiverem mais claras, acredito que, em muitos casos, poderemos progredir bastante usando conceitos do dia a dia, como amor e ódio, e conflito. O inevitável conflito que se desenvolve em nós quando amor e ódio são dirigidos para uma só e mesma pessoa. Ficará claro que os passos dados pelo bebê ou a criança ao avançar no sentido da regulação dessa ambivalência têm importância decisiva para o desenvolvimento de sua personalidade. Se a criança seguir um caminho favorável, ela crescerá consciente de que existem em seu íntimo impulsos contraditórios, mas estará apta a dirigi-los e controlá-los, e a ansiedade e culpa que eles engendram será suportável. Se o seu progresso for menos favorável, a criança será assediada por impulsos sobre os quais sente não ter controle ou ter um controle inadequado. Em consequência disso, sofrerá uma ansiedade aguda com relação à segurança das pessoas que ela ama e também temerá o revide que, acredita ela, não deixará de cair sobre a sua própria cabeça. É nesse sentido que está o perigo. O perigo de a personalidade recorrer a uma série de manobras, cada uma das quais cria mais dificuldades do que resolve. Por exemplo, o medo da punição, que é esperada como resultado de atos hostis. E também, é claro, de intuitos hostis, pois nunca é fácil para uma criança distinguir claramente uns dos outros. Acarreta frequentemente mais agressão. Assim, vemos em inúmeros casos uma criança agressiva agir baseada em que o ataque é a melhor defesa. Do mesmo modo, a culpa pode levar a uma exigência compulsiva de demonstrações de amor que a tranquilizem. E quando essas exigências não são satisfeitas, há novos sentimentos de ódio e, por conseguinte, há mais culpa. São esses os círculos viciosos que resultam quando a capacidade de regular o amor e o ódio se desenvolve de amor desfavorável. Além disso, quando a criança pequena não tem confiança em sua aptidão para controlar seus impulsos ameaçadores, há o risco de que, inadvertidamente, recorra a um ou mais dos incontáveis mecanismos psíquicos primitivos
e bastantes ineficazes destinados a proteger seus entes queridos de danos e ela, própria da dor de um conflito que parece insolúvel por outros meios. Esses mecanismos psíquicos incluem a repressão de um ou dois componentes do conflito, ora o ódio, ora o amor, e por vezes ambos, o deslocamento, a projeção, a supercompensação e muito mais. Têm todos uma coisa em comum e em vez de o conflito ser trazido para campo aberto e enfrentado pelo que é, todos esses mecanismos de defesa são evasões e negações de que o conflito existe. Não admira que sejam tão ineficazes. Antes de chegarmos ao nosso tema principal, as condições que na infância favorecem ou retardam o desenvolvimento da capacidade de regular o conflito, quero enfatizar mais uma coisa. Não existe nada de mórbido no conflito. Muito pelo contrário, conflito é, em todos nós, a condição normal de nossas transações. Todos os dias redescobrimos em nossas vidas que se adotarmos um determinado curso de ação, teremos de renunciar a outros que também são desejados. Descobrimos de fato que não podemos comer o doce e ficar com ele. Portanto, em cada dia de nossas vidas, cabe-nos a tarefa de decidir entre interesses rivais em nosso próprio íntimo e de regular conflitos entre impulsos irreconciliáveis. Outros animais têm o mesmo problema. Lorenz, em 1956, mostrou que antes pensava-se que somente o homem era vítima de impulsos conflitantes, mas que hoje sabe-se que todos os animais são constantemente acossados por impulsos que são mutuamente incompatíveis, como ataque, fuga e abordagem sexual. Um excelente exemplo é o pinta-roxo no período de acasalamento. O macho e a fêmea têm plumagem idêntica. Ambos têm o papo vermelho. Na primavera, o macho delimita um território para si mesmo e tem propensão a atacar todos os intrusos que têm o papo vermelho. Isso significa que, quando uma esposa potencial penetra em seu território, o primeiro impulso do macho é atacá-la. E o primeiro impulso da fêmea é fugir. Somente quando ela se mostra arisca é que os impulsos hostis do macho são inibidos e as suas respostas de corte suscitadas. Portanto, nas fases iniciais do namoro, ambos os sexos se encontram no estado de conflito. O macho dividido entre o ataque e o avanço sexual, a fêmea entre o flerte e a fuga. Toda pesquisa recente em psicologia e biologia demonstrou incontestavelmente que o comportamento, seja no próprio homem, seja em outros organismos, é resultante de um conflito quase contínuo de impulsos interatuantes. Nem o homem, como espécie, nem o homem neurótico, como um subgrupo atormentado, tem um monopólio do conflito. O que caracteriza o indivíduo psicologicamente doente é a sua incapacidade para regular satisfatoriamente seus conflitos. Bom, é isso, né? É um livro super interessante que envolve vários assuntos importantes. E eu estou nas redes sociais e gostaria que vocês, se possível, compartilhasse, né, esse assunto. E também discutisse lá, com comentários, com observações, para a gente poder estar melhorando e ajudando outros que não tenham esse acesso. Um grande abraço e até a próxima.